Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa semana tem algumas notícias bem importantes aqui para a gente estar acompanhando. Uma que é referente à Petrobras, tem algumas informações importantes sobre a Petrobras, teve até uma notícia recente também sobre isso. Sobre a Ibovespa também, né, que está acontecendo com o comportamento que a gente está tendo aqui no índice da Bolsa Brasileira e sobre também o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Então, são três temas bem importantes aqui para trazer para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui em tela. Tá? A primeira notícia a gente tem aqui, ó, né? Banco do Brasil cai e fica abaixo dos R$ 21, arrastando Ibovespa junto aqui, tá? Essa notícia ela não é uma surpresa, vamos dizer assim, para o mercado, porque justamente pela questão do julgamento, né? O julgamento do ex-presidente está rolando, todo mundo sabe que tem uma certa influência com os Estados Unidos e tudo mais. E aí agora não só o Banco do Brasil caiu, inclusive, tá? Caiu também o BTG Pactual, que caiu até mais do que o Banco do Brasil. Então não só as instituições estatais, mas também instituições privadas como o BTG, tá? Então aqui, ó, vocês podem ver que a Ibovespa fechou em 141 mil pontos, né? Ela tem chegado já ali a 143 mil, né? Então, enfim, foi puxado aqui o Banco do Brasil, né? Teve uma queda, travou aqui nos 20,95 por ação, mesmo com aquele anúncio que teve sobre ali os 12 bilhões, que deu um resultado satisfatório para a empresa, cresceu ali bem, mas agora volta porque o julgamento vai voltar agora na terça-feira e vai até sexta-feira. Então, na sexta, que deve ser ali o resultado final sobre isso, e obviamente o mercado fica preocupado com isso, né? Ele se antecipa a essas notícias que podem ter um certo impacto ali em questões de sanções, né? Então fica muito nessa briga ali, que é uma briga política e que pode acabar afetando ali todos, não só os investidores, economistas, mas também quem é correntista, né, do banco e tudo mais, né? E outras empresas também no Brasil, no geral, porque se mexer, por exemplo, num setor financeiro, está afetando várias pessoas, tá? Além disso, teve aqui a Petrobras e Vale avançaram 0,39 e 0,25, respectivamente, tá? Acompanhando os preços positivos das commodities no exterior. Tem que lembrar que tanto a Petrobras, né, ela depende muito do petróleo, preço do petróleo, e a Vale é o minério de ferro, né? Então são dois pontos bem importantes aí que acabam influenciando sobre essas empresas, beleza? Bom, aqui está o gráfico sobre a Ibovespa, né? Então ele ali ele ontem, né, estava em 142 mil pontos, né? Depois veio caindo ao longo do dia para 141 mil pontos, 141 mil, e aí se manteve, tá? Menor patamar que fez 141 mil pontos, e aí ele segue ainda nessa faixa aí dos 141, tá? Além disso, a gente tem aqui a Petrobras, né? Teve até uma fala aqui do presidente, em que ele fala sobre vamos explorar o petróleo na foz do Amazonas de Lula, né? Então, quase que uma afirmação, vamos dizer assim. Aqui o presidente afirmou, na entrevista à Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, veiculada na manhã dessa terça-feira, que quer explorar petróleo na foz do Amazonas. Fica no litoral do Amapá, na margem equatorial. E é considerada a nova fronteira de exploração de petróleo no país, mas que isso deve ser feito com cuidado e respeito ao meio ambiente, tá? Aqui eu já fiz um vídeo falando sobre a margem equatorial, que está sendo chamada de novo pré-sal. Então é uma margem muito boa que pode trazer de petróleo, não só para a Petrobras, mas para as outras empresas que também estão lá, como Shell, a Prio. Então tem várias empresas que têm também, eles adquiriram poços lá que podem ser utilizados. Beleza? Mas esse estudo, no geral, ajuda todos eles. E também o país, tá? E aí ele fala aqui, né, que nós queremos preservar a Amazônia, né, não como uma coisa intocável, mas que ela seja explorada, seja por mar, por terra, da forma mais responsável possível, porque nós sabemos o que é o cuidado com a Amazônia. Nós vamos explorar o petróleo, mas o que estamos fazendo é cumprindo etapas, né? E aí ele citou o IBAMA, a Petrobras, sobre essa avaliação que está sendo feita, né? Ele ainda defendeu a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, que ela é muito criticada por barrar, né, na verdade, principalmente coisas que afetam o meio ambiente ali. Então tem muitos políticos, né, que acabam batendo nela por conta disso, né, por fazer essa defesa do meio ambiente e não ter o desmatamento e tudo mais. Então ela acaba sofrendo um pouco com isso, e aí ele veio fazer uma defesa justamente falando sobre isso. Ele até falou que, né, às vezes as pessoas jogam a culpa para cima da Marina, né, e eu falo que para eles que a Marina ficou 15 anos fora do governo. Portanto, se não foi feito, não culpa a Marina, né? O que a Marina faz é importante que ela seja assim. A Marina nunca diz que é proibido fazer, ela quer discutir como fazer as coisas, né? Se fizer bem feito, é melhor para todo mundo. Mas assim, o comentário dele tentar apaciguar todos os lados, né? Tanto o lado do meio ambiente, né, de não dizer que vai destruir, mas também tá um pezinho também no lado dos empresários, que é justamente de dizer que vai sim ser feito os estudos, né? Estão seguindo os estudos ali para ter a exploração na foz do Amazonas, e aí para trazer muitos benefícios aí financeiros, né, para a Petrobras e para o governo federal, que é o sócio majoritário ali dessa estatal, beleza? Então é um ponto bem importante para a Petrobras. Além disso, a Petrobras tem uma informação aqui que a Petrobras avalia a aquisição no mercado de etanol de milho, e aqui é importante para vocês entenderem porque a Raizen,
né, teve notícia na semana passada falando sobre a Raízen. A Raízen ela não é produtora de etanol de milho. Ela é uma das maiores, se não for a maior produtora de etanol, mas de cana-de-açúcar. Então aqui a gente está falando de um outro ciclo que seria o etanol de milho. Inclusive teve uma matéria que dizia que havia a possibilidade da Petrobras investir na Raízen, né? A Raízen, para quem não sabe, está passando alguns probleminhas aí. Ela é uma joint venture, né, que é a junção da Cosan com a Shell. Então é uma empresa assim que, mas do setor de etanol, ela é uma das mais fortes, se não for mais forte. E aí, mas ela não está nesse nível aqui de etanol de milho, tá? Então, que seria algo mais sustentável, vamos dizer assim. Mas é um ponto. Então, assim, aqui só lendo um pouquinho da matéria, né, de petróleo futuro renovável, né, a maior empresa do Brasil se prepara para dar mais um passo em direção ao modelo de negócio sustentável. Segundo o Valor Econômico, né, a Petrobras planeja comprar ainda, neste ano, uma produtora de etanol de milho. A reportagem não revelou o nome da empresa alvo, mas destacou que a Raízen não deve ser escolhida. Em agosto, né, o jornal havia publicado que a Petrobras estudaria comprar uma fatia da Raízen, que levou as ações da companhia a dispararem 10%. Né? Os próximos da empresa reforçaram ao jornal que a estatal analisa oportunidades com diferentes companhias, mas que a Raízen até agora não está na lista. E aí eles dizem aqui, né, que o avanço em direção ao etanol acontece em meio a uma pressão por uma Petrobras mais renovável. Em nota valor, né, a companhia afirma que o atual plano de negócios, válido de 2025 a 2029, é um plano chamado Plano 2030, prevê investimentos no segmento de etanol, preferencialmente por meio de parcerias estratégicas minoritárias ou com controle compartilhado, players relevantes do setor. Né? Você tem um controle compartilhado, é interessante que você não fica 100% focado naquilo, né? Você tendo compartilhado, alguém vai ficar responsável, né, para o gerenciamento, e aí não pesa tanto, porque não é só custo seu, né? Você divide ali com outros. Isso acontece também até na extração de petróleo. Tem poços em que são compartilhados, né? Você tem ali, sei lá, 80% do poço, sei lá, é da Petrobras ou é da Prio, enfim, e aí, sei lá, 20% é de uma outra empresa, e aí eles fazem esse tipo de parceria ali, tá? Acontece muito isso com os poços de petróleo, beleza? Aqui eles falam sobre a energia limpa e renovável, que é interessante também, né? Trazendo esse ponto também pode ser interessante, na balança pode ser um ponto importante, né? Como eles estão buscando algo mais renovável e ao mesmo tempo tentando fazer extração na foz do Amazonas, você meio que equilibra isso, né? Você está fazendo uma extração num local que você pode gerar problemas ao meio ambiente, mas está incluindo na sua empresa uma produção ali, pode ser uma produção renovável, né? Enfim, que é melhor para o meio ambiente. Então, você pesar, né? Ter os dois mundos ali pesando na balança, que é interessante ali, bem importante, beleza? Show! Então, aqui também tem uma outra informação, essa daqui é interessante, quando a gente fala do mercado, é para a Petrobras, mas não para o mercado internacional, tá? A Petrobras, ela confirmou a emissão aqui de 2 bilhões de títulos globais, né? Então, segundo a companhia, para os bônus com vencimento em 10 de setembro de 2030, a taxa de retorno do investidor é de 5,35% ao ano, tá? Lembrando que lá nos Estados Unidos a taxa está em torno de 4 a 4,5%, por aí, tá? Tem uma tendência agora de queda. A Petrobras confirmou, na noite dessa quarta-feira, a precificação da nova emissão de títulos, a quarta-feira da semana passada, no volume de 2 bilhões em duas séries por meio da sua subsidiária integral, Petrobras Global Finance. De acordo com a companhia, para os bônus com vencimento em 10 de setembro de 2030, a taxa de retorno ao investidor é de 5,35% ao ano, né? A gente analisando aqui no Brasil é pouco, mas lá para os Estados Unidos é muito, tá? Enfim, a oferta foi registrada, né, na SEC, com garantia total e incondicional da Petrobras, né? Segundo a estatal, os recursos líquidos da venda dos títulos serão usados para fins corporativos gerais. Então, é interessante que eles fazem essa emissão, né? E as pessoas que adquirirem ali, eles recebem esse valor de volta ali para ficar pagando esses títulos ali, tá? É bem interessante. E aqui entra a parte do julgamento, beleza? Então, a pena do Bolsonaro aqui deve ser definida pelo STF no último dia de julgamento. A pena a ser imposta, né, e aos demais réus só deverá ser definida pelo STF no último dia de julgamento, que é previsto para sexta-feira, dia 12, tá? Claro que pode haver algum atraso e tudo mais. A ideia é que a primeira turma se manifeste primeiro sobre o mérito da ação penal, ou seja, se os acusados devem ser condenados ou absolvidos. Confirmada a primeira hipótese, é prevista a abertura de uma nova rodada de debate sobre a dosimetria. Esse é o ponto que pode gerar mais divergências entre o colegiado, além do relator, né, o Alexandre de Moraes, que integram a turma os ministros Flávio Nino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Conforme o estudo a CNN, a dosimetria deve gerar três correntes diferentes. Moraes, Dino e Carmen votando por penas mais severas, Zanin como uma espécie de voto médio e Fux sugerindo uma punição mais branda. Tá? Aqui eles dão uma sugestão, eles acreditam como deve ser ali os votos dos ministros, né? Principalmente esses que são mais ferrenhos, vamos dizer assim, para ao pé da letra, tá? É óbvio que a gente está falando aqui sobre uma tentativa de golpe, que é um crime, né, por lei, então você tem essas informações aqui, é muito complicado isso aqui, porque vai depender muito do entendimento, né, do julgamento e das defesas que foram feitas, mas é algo que deve mexer no mercado como um todo,
por conta de que se as eleições estão se aproximando, tá? Não sobre se vai ser preso ou não vai ser preso, mas a questão é as eleições estão chegando no ano que vem, e aí o que pode acontecer é justamente ter uma mudança que já está acontecendo. Não sei se vocês notaram que é justamente eles estão combinando para colocar ali o Tarcísio à frente como substituto ali do Bolsonaro, beleza? Por mais que eles estivessem também em um certo embate ali, mas já começa a tomar isso, até porque teve também um evento ali na Avenida Paulista, São Paulo, em que o Tarcísio estava defendendo ali o Bolsonaro, tá? E isso após ser divulgado alguns áudios lá e conversas entre Bolsonaro e o filho, criticando justamente o Tarcísio. Então, são pontos bem interessantes, mas o ponto aqui é que, falando de política, a oposição precisa se unir, normalmente, para tentar conseguir alguma coisa, porque você tem lados extremistas, né? Quem é de esquerda é muito extremo, quem é de direita é muito extremo também. Então, tirando esses pontos, né, esses polos, quem está nas outras regiões, a tendência é que ele caia para algum desses lados, tá? E aí é isso que acontece aqui. Por isso que eles estão tendo essa certa briga, para que eles consigam definir o nome ali para o ano que vem, para vir forte ou não, para brigar ali com o presidente Lula, caso ele venha se candidatar ali para a reeleição, beleza? Mas é isso. Bom, são essas informações que a gente tem no mercado. A torcida aí é para que se resolva tudo o mais rápido possível, né? Para a gente ver quais são os próximos acontecimentos. Não vou dizer que, tipo, se ele for julgado e vai ser preso ou algo do tipo, que deve mudar, né? Você só vai ter uma outra pessoa se candidatando ali, né? Provavelmente o Tarcísio, que é o que está mais aparente para isso, né? É o prefeito de São Paulo, né? Se não me engano, ou é o governador. E aí ele vem ali para se candidatar no lugar do Bolsonaro ali. Óbvio que vai ter aquelas pessoas, né? Os que são eleitores fiéis, que aí vão tentar brigar em algum lugar, enfim, mas acredito que só dá pano para manga, né? Não tem muito o que ser feito, né? Porque é justiça e está sendo tomada essa decisão, até porque eles devem poder recorrer até a certo tempo, né? Mas lembrando também que quem tem esse foro privilegiado, vamos dizer assim, quem já foi ex-presidente e tal, até a cela talvez é melhor que muitos hotéis aí do país, tá? É o mesmo cenário que aconteceu com o Lula lá, quando ele foi preso, beleza? Mas é isso. Então, assim, o que pode acontecer é isso. Caso ele não seja preso, possivelmente, aí vão lá tentar fazer a votação da anistia para que possa soltar, ele possa se eleger, né? Porque ainda tem a questão da inegibilidade por 8 anos aí, mais ou menos, que é o período que ele não pode se candidatar, mas, até por conta do julgamento, enfim, mas isso pode também acabar ali com um processo de anistia que está rolando ainda no legislativo, beleza? Então são pontos interessantes do mercado para a gente ir acompanhando, e por enquanto as empresas vão sofrer com isso, igual o Banco do Brasil, igual o BTG, porque você não sabe o que pode acontecer. E aí, realmente, onde que está o ponto pior que pode acontecer? É entrar no nível de sanções com os Estados Unidos, certo? Só que aí é aquele negócio. Se você não puder nem julgar alguém aqui no país e você tem um problema lá com o Trump, então a gente vai ficar o quê? A refém de qualquer ação que o Trump fez lá nos Estados Unidos? Então é por isso que a gente tem que ter esse tipo de noção, porque a gente no Brasil está ficando muito dependente em alguns pontos sobre justamente as questões que os Estados Unidos faz lá. E é interessante, porque você não tem uma curadoria, vamos dizer assim, você não tem um limite das coisas, né? Ele simplesmente impõe taxas, ninguém pode reclamar, não existe justiça, não existe nada nenhum meio legal que possa bloquear isso, né? E é algo que é bem estranho. Você vê aqui no Brasil, para acontecer as coisas, tem que passar pelo legislativo, né? Depois passa primeiro pelos deputados, depois vai para os senadores, para depois ter a sanção do presidente e ainda pode ser barrado no STF. Então tem uns ritos aqui que se seguem que você precisa ter ali combinados, né, com esses deputados, com esses senadores, que gera já alguns problemas com isso, né? Porque tem, né, política de direita, política de esquerda, de centro, enfim. Então tudo isso aqui no Brasil ele é muito complicado. O presidente não consegue simplesmente só chegar lá e vou fazer esse tipo de ação e aí muda tudo e vai acontecer desse jeito. E isso eu diria que é o ponto que eu noto bem diferente, tá? Apesar de lá saber que também tem esses ritos aqui jurídicos, mas até essa questão de taxas que está acontecendo aí, eles mexem a qualquer momento, impactam os países aí para poder fazer suas negociações e não acontece nada, né? Não acontece nada. Então isso é que é ruim, né? Num país tão evoluído como os Estados Unidos, mas você vê que tem muita brecha, né? Para deixar pessoas no seu pico de loucura, vamos dizer assim, de intimidação e tudo mais, conseguirem fazer isso, tá? Esse tipo de ação aqui é muito complicado, né? Realmente vários países acabam sem ter o que fazer e aí vão tentar criar relações com outros países para quem tem e tal.
No Brasil não tem tanta relação direta com os Estados Unidos, né? Tem uma certa parte dali do PIB, né, que é influenciado. Não sei se chega ali em torno de 1% do PIB, por aí, mas não tem tanta influência. Porém, você tem outras coisas que dependem de lá. Então, você tem, por exemplo, a parte do sistema financeiro, né? Lá tem o SWIFT, então tem algumas dependências aí que vão complicando, né? Já teve também o cenário do GPS, que a galera tem falado lá, o GPS que a gente usa é dos Estados Unidos. Então, tem várias coisas, né, que acabam influenciando, e essa dependência de algo dos Estados Unidos, né, uma tecnologia dos Estados Unidos, ou até de empresas, né, aquelas big techs lá, né, que são dos Estados Unidos, acabam fazendo com que o Brasil tenha uma certa dependência. Então, o ponto aqui é, eu diria que com o tempo, seria importante o país começar a ter independência de alguns desses sistemas. É óbvio que tudo tem custo, né, custo para acontecer. Óbvio também que tem outros parceiros, não só os Estados Unidos vai ter um sistema de GPS, por exemplo. Você vai ter outros países que vão ter sistema de GPS, igual a Europa e tudo mais. Então, você pode também ir se aproximando de alguns outros países, né, de alguns outros sistemas que já existam, para ficar cada vez menos dependente ali dos Estados Unidos. E aí, enfim, você vai girando ali a sua balança comercial, né, e fazendo transações com outros países, o que é bem importante ali, beleza? Bom, são esses pontos, né, que deu para trazer aqui para vocês. Tá? São pontos bem interessantes sobre o mercado, de como está acontecendo aqui. É um giro bem rápido, só para a gente acompanhar o que é que está acontecendo aqui. Para os seus investimentos, o que é que isso vai mudar? Basicamente, é ter cautela nesse exato momento para alguns deles. Então, a gente sabe que o Banco do Brasil sofre um bocado aqui, até o BTG, que é um banco privado, também está sofrendo um pouco. Então, o que eu diria que é importante é só a gente ter, né, ir acompanhando, ter cautela nos investimentos, investir naqueles investimentos que sofrem menos com esse tipo de influência política aqui, né? Apesar que todo mundo acaba sofrendo um pouco, mas fazendo alguns investimentos que eles sofram menos com isso aqui. E lembrando que a Selic, a tendência ainda é de queda, é de chegar nos 15% esse ano aí, mas para o ano que vem é de queda para a Selic. Então, pontos bem importantes é que os fundos imobiliários vão começar a ficar cada vez mais atrativos aqui, beleza? Mas lembrando que o mercado se antecipa às ações que vão acontecer. Óbvio, nesse exato momento está tendo alguns problemas políticos, que isso também pode ter influência na Selic, então pode ser que no ano que vem, ao invés de baixar, ela se mantenha nisso, né? Então vai depender muito dessas ações, dessas sanções que podem acontecer aí para mexer no mercado ou não, tá? Mas tem que lembrar que se algo mudar de forma repentina, possa realmente ali despontar para, tipo, realmente agora sabe que não vai ter mais sanções ou algo do tipo, né? Foi apaziguado, foi resolvido, já foi tomada a decisão, enfim, provavelmente o ciclo vai ser muito rápido, porque vai vir muitos investidores de uma forma muito rápida, e aí os preços vão crescer de uma forma absurda ali e você vai perder o momento de entrar, tá? Então isso é que é importante, beleza? O que é que eu sigo para mim? Não é uma recomendação, mas o que é que eu sigo para mim? Faço meus investimentos em empresas de qualidade, que eu sei que vão perdurar, porque os fundamentos das empresas são boas, né? Então assim, o Banco do Brasil ele tem um fundamento muito bom, só que ele está sofrendo agora diretamente porque tem a possibilidade das sanções diretamente para ele. Que outras instituições a gente tem? A gente tem o Itaú, que seria também do setor financeiro muito bom, tem o BTG Pactual, que também sofreu um pouquinho, mas também é uma instituição muito boa, né? Tem o Santander, que vem em recuperação, tem o Bradesco, que vem em recuperação. Então são várias empresas que a gente pode analisar, né? Que a gente pode pensar ali sobre elas, tá? Além disso, tem as empresas de seguridade, como por exemplo Caixa Seguridade, BB Seguridade, tá? Então são várias empresas que a gente vai ter no mercado. Tem a questão da Petrobras, apesar de ser estatal, ter alguma certa influência política, é uma empresa que tem aqui a possibilidade de conseguir ter a exploração na margem equatorial liberada, para eles poderem fazer a exploração. Estão agora pensando nos investimentos no etanol de milho, que é sustentável, que é renovável. Então isso mostra que a marca deles, para a previsão ali até 2030, tem uma capacidade de renovação, e isso é interessante, né? Você vai buscando outras formas de investimento aqui. A Raízen, que é uma empresa que é muito forte no etanol, pode ser que perca um pouquinho essa fatia, que não consiga fazer da Petrobras. Seria interessante ter uma perninha da Petrobras aqui dentro da Raízen, só que a Raízen está passando por momentos que ela deve talvez entrar numa recuperação judicial dos valores em que ela está se desfazendo de algumas, né, dessas produções que ela tem, né, desses locais que ela tem para produção e tudo mais, justamente porque não está conseguindo sustentar, não está sustentável isso. Então eles precisam entrar ali num ciclo, né, para se reorganizar, e possivelmente deve sair uma recuperação judicial para a Raízen com relação a isso. Mas tem vários investidores ali interessados em fatias da Raízen. Então se agora nesse exato momento eles estão em dificuldade, obviamente os preços vão estar muito abaixo, alguma outra empresa, vendo o potencial que tem a Raízen no mercado, porque ela é muito forte, pode fazer um investimento, ajuda a empresa a sair ali do problema, né, da pindaíba, e aí pronto, a empresa vai voltar a crescer com investidores fortes ali, sendo parceiros da Raízen, beleza? Então são várias empresas realmente que a gente tem, isso eu só citei algumas. Você imagina que no mercado tem
N empresas, tá? A gente vai ter Shoes, VEG, Ambev, várias empresas que a gente tem aqui no mercado, que são empresas importantes que a gente precisa ali estar acompanhando. Não dá para acompanhar todas, tá? Realmente você tem que focar em algumas que você acha que é interessante o perfil dela, que seja interessante para você, que você goste desse tipo de investimento, desse tipo de empresa, como o gestor pensa, né? Como a linha de administração da empresa pensa para o futuro. Então isso é bem importante no mercado, que a gente fala aqui, beleza? Bom, o vídeo era esse. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, bate no sininho para receber nossas notificações, dá like aqui no vídeo e comenta se você tem alguma dessas ações que eu citei aqui, beleza? Obrigado e até a próxima.